Olá, olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos dar um minutinho aqui. Dar um minutinho aqui para todo mundo entrar. Hoje a gente vai falar sobre como vender o seu peixe. Olá, Felipe! Né? Como que se precifica aí? Como que você acha o teu valor aí no teu nicho de trabalho, né? Hello, hello. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, pessoal. Daqui a pouquinho eu já chamo a Vivi. Acho que esse é um assunto que muita gente tem dúvidas, né? Eu tô trazendo isso, gente, porque aconteceu, a Vivi entrou, isso aconteceu comigo no meu início de carreira, é uma coisa que quando você tá se inserindo no mercado de trabalho, como que você vai saber quanto cobrar? Quanto que custa o teu trabalho? Quanto que vale isso, né? São N fatores que me ajudaram a chegar no meu valor, né? Meu preço, eu falo valor e preço porque para mim as duas coisas são diferentes, né? Preço é uma coisa, valor é outra. Como que a gente sabe fazer essa diferenciação e como que você sabe encontrar aí o valor do seu trabalho? Qual que é o valor do que você oferece? Isso é muito legal. Cadê a Vivian? Oi, 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 pessoal. Estão vendo um pula-pula? Sim, eu tenho um pula-pula lá no final da sala. Mamães me entenderão. Cadê a Vivian? Vivi, me chama aqui quando você entrar de novo. Oi! Oi, Magna. Aqui a Vivi. Visualizar. Aguardando a Vivi. Olá! Ei, Ari! Boa noite! Boa Tudo noite, bom? tudo bem? Tudo bem com você? Tô ótima. Ai, que Prazer estar aqui bom. com você. Muito legal. Igualmente. Fiquei muito feliz que tu tenha aceitado esse convite, porque é uma coisa... Várias pessoas já me perguntaram sobre isso, sobre essa questão da minha inserção no mercado de trabalho, que as coisas aconteceram um pouco rápidas para mim e como que eu soube, né, fazer todo esse processo. Enfim, muito feliz por você estar aqui explicando um pouquinho para as pessoas também, passando teu Ah, conhecimento. muito bacana. Vai ser bacana Vivi, esse papo que... Não te ouvi, Ari. não, pode falar, te apresenta, por favor. Beleza. Olá, pessoal. Eu sou a Vivian Zanata. Eu sou consultora de marketing estratégico e finanças. Atuo nessa área há mais de 15 anos. Sou uma apaixonada pela academia, mas também tenho na veia aí um sangue empreendedor, administro alguns negócios e adoro compartilhar conhecimento, descobrir meu propósito nessa profissão. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês alguma coisa do que eu aprendi durante esses anos de trabalho. Então, obrigada, Ari, pelo Imagina. convite. Eu espero aí poder estar contribuindo com uma galera. Então, Eu que te agradeço, Vivi. A Vivi, gente, vocês já vão saber dessa história, mas foi responsável. Ela me deu um grande choque quando eu comecei, quando eu pensei em montar, em abrir um consultório ou trabalhar em algum lugar e me inserir em algum lugar, né? Passando para ela como eu imaginei da minha didática, o que eu faria, quanto que eu cobraria, e ela me passou algumas coisas assim que me deixou em choque, porque muitas vezes quando a gente inicia um trabalho, a gente tende a ignorar pequenas coisas, né, Vivi? Pequenas coisas que agregam ali nos teus custos. uhum. Então, como é difícil isso, né? Principalmente para quem está entrando. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. As Sim. coisas iniciais, assim, eu acho que a gente tem que pensar para começar. Sim, quando se começa um negócio, é muito comum a gente ter dúvidas sobre pricing, sobre precificação de produto ou serviço.
Então, assim, a primeira pergunta que eu sempre ouço é: Vivian, qual é a porcentagem de lucro que eu vou ter em cima do meu produto ou serviço? E aí a gente fala, poxa, mas não é bem por aí, né? Porque o pricing, a precificação, vai muito além dos números, vai muito além dos cálculos. É claro que os cálculos é a base, né? É o ponto de partida. Sem isso, você não toma nenhuma decisão. Então, vamos imaginar que a gente tenha elaborado todos os cálculos e tenha conseguido separar todos os custos e entendido esses números. Quando a gente parte disso, né, para um outro estágio, a gente olha essa questão da precificação de uma forma sistêmica, de uma forma ampla, de uma forma assim muito mais bonita, porque o preço, ele na verdade é uma arte, né? O preço ele é um importante ponto de contato da marca e ele tem voz, ele fala com você, né? Ele vai até o consumidor. O preço ele é tão poderoso que ele é capaz de posicionar a sua marca, né? Então, assim, Exato. através, não é verdade? Através É, do preço você consegue entender se é um produto premium, se é um produto popular, se é um produto de alta tecnologia. Enfim, ele é capaz de posicionar você. Então, tem uma questão estratégica por trás disso, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, é preciso entender qual é a estratégia do seu negócio, né? Onde é que você quer chegar. E é claro que existem. Fala, Ari. não, eu estava dizendo que isso foi, de repente, quando eu comecei a pensar ali, eu estava prestes a me formar e abrir consultório e começar pensar em questão de preço, de valor, de repente eu fui uma peituda nesse sentido de chegar, mas eu tinha muito claro que eu queria viver dentro da minha profissão, como Uhum, existem várias áreas, e nichar isso, né? Atingir um uhum, determinado público. E o que eu sim, penso que agregou muito valor para o meu trabalho? E é aquilo que você falou, o preço é uma coisa, o valor é além, né? O preço é uma coisa além, não são só números. O não que são eu só entendo números. isso? Quando eu agreguei, quando eu pensei no meu preço, quando eu pensei no meu valor, eu Uhum, trouxe toda a minha experiência da área, né? Que eu uhum, falo sim, em dietas, todas as minhas experiências de consultas que eu tive com outros profissionais, tudo que eu vivenciei, eu acho que isso ajudou muito também, além dessa base que a gente tem que ter dos números, botar as coisas, os números no papel para saber quais são os teus uhum. custos realmente, mas eu acho que isso é uma coisa que agrega, né, valor ao teu trabalho. É claro, porque, veja bem, se você for fazer só conta, nós já fizemos alguns cálculos juntas, né? Então, se você for trabalhar só em cima do número seco, né? Ali você leva um susto, você fala, nossa, como é que eu vou conseguir atingir isso? Porque você precisa calcular ponto de equilíbrio, né? A É, margem de contribuição, quanto é que você ganha por cada unidade vendida, e para isso gerar caixa para pagar seus custos fixos. Então, assim, se você não entende qual é a estratégia do seu negócio, o que você pretende, é muito raso, né? Você fica é, num lugar comum. E é muito importante a gente entender que existem produtos e serviços que quem vai ditar o preço é o mercado. A não ser que você seja o único que forneça. Ou então tem uma proposta de valor belíssima e um forte diferencial competitivo para te tornar único aos olhos dos seus clientes, aos olhos do seu público-alvo. Né? Então, exato. assim, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Né? Assim, Exatamente. dessa diferença que você agrega no seu trabalho. E além de tudo, né, Vivi, eu acho que isso é para mim e para todo profissional da área de saúde, né? A gente estava comentando até sobre essa questão assim, ó, por exemplo, eu sou uma profissional da área da saúde. Eu vendo Uhum. para as pessoas, eu vendo uma solução ou um caminho que pode consertar uma coisa na vida dela, na Sim, saúde dela, e isso é inestimável, né, Vivi? Então, inestimável. É verdade. isso é uma coisa que não tem. Eu lido com uma coisa, gente, que muitas vezes a pessoa assim, meu, aquela Nutri lá cobra tanto, não consigo fazer uma consulta dela. É que a gente, toda essa questão de escolher profissional com base em valor, eu acho que tem muito a ver com a prioridade que a pessoa dá para aquilo,
Mas se Uhum. você parar para pensar, a minha área, a área da saúde, quem trabalha com isso, trabalha Uhum. com o bem inestimável da pessoa. Pode consertar uma É coisa que verdade. conserta a vida da pessoa, né? Eu acho que a questão da área da saúde, a gente tem que levar assim, muito em consideração, uma coisa que eu acho que você faz de uma forma exemplar, trazer todo aquele seu conhecimento, né? A gente olha assim para tudo que você publica e do jeito que você conduz o seu trabalho, então a gente confia, né? Você gera confiança, você traz um aspecto onde mostra autoridade no assunto. Então, fazer dieta, fazer uma reeducação alimentar, vamos falar assim, é um desafio, né? É Você sabe que um é. baita É desafio. difícil a gente Eu tomar sei essa porque decisão de uma mudança. eu vivo isso na pele diariamente também, Vivi. Então, eu acho que sim, né? Esse fato de me colocar no lugar do paciente me Uhum. beneficia muito, me ajuda muito, né? Mas sim, é um Sim, desafio. claro. É um Você desafio cria, constante. você cria um lugar empático, né? E isso pode até ser também um diferencial competitivo, né? Assim, hoje em dia é muito difícil você ter um único diferencial competitivo, né? O que a gente faz é um conjunto de elementos que vão tornar você única, né? Então, tem algumas perguntinhas que a gente costuma fazer, se isso tem importância para o seu cliente, aquilo que você está ofertando, se isso tem valor para ele. Então, se você diz que sim, você vai à frente. E aí você pode fazer uma outra pergunta, se isso é raro, se só você tem ou poucos oferecem o que você oferta. Então, ok, você vai para a próxima pergunta. Então, se isso é difícil de imitar, isso quando você lida com pessoas, né, quando você vem do interno, essa questão da empatia, e até mesmo a curva de aprendizagem, o tempo que você está no mercado, isso conta muito, então se torna cada dia mais difícil de imitar. E o próximo é se você utiliza bem esses recursos. Então, se você responde sim para todas essas perguntas, aquela oferta ela se torna um diferencial competitivo. Então, fica mais fácil de você entender, será que eu posso cobrar X? Você pode até usar a concorrência como um parâmetro, mas é só um parâmetro, né? É só um Então, parâmetro, né? é só um parâmetro. Você vai ajustar isso de acordo com aquilo que você oferece. Então, Exato. eu acho que você fez assim muito bem. Eu acho primeiro que tem estrutura, né, para você coordenar esses números, para você traçar uma estratégia, para você saber onde você vai chegar. Então, assim, o que eu costumo dizer é o seguinte: o primeiro ponto é a estratégia macro da empresa, que a gente pode separar aí em três principais, né? Vamos dizer. Existe uma estratégia que a gente chama de liderança em custo. Então, se você quer ter o preço menor do mercado e, né, e ganhar mercado com isso, você vai ter que entender que você vai estar sempre brigando por um processo mais produtivo, por redução de custos. Um exemplo disso é a rede Walmart, por exemplo, que tem o melhor preço hoje dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nem tanto, mas é um ótimo exemplo de liderança em custo. Se você for partir para o outro aspecto, para o outro formato, que é a estratégia de diferenciação, a gente já tem um outro patamar. Então, envolve valor, capricho, tecnologia. Um bom exemplo disso é a Apple, é Ah, também a Ariane Turani. Então, assim, com certeza, eu acho que a sua estratégia está voltada para a diferenciação, né? Então, onde você dá todo um atendimento, você tem essa proximidade com o cliente, você entrega conteúdo, você entrega resultado, e tudo isso faz muita diferença. E uma outra estratégia que é a estratégia de nicho. Então, assim, é legal também eu aproveitar aí o gancho para sim, explicar por para as favor. pessoas que tem muitos publicitários e empresários que confundem nicho com segmento, né? Então, assim, o nicho, na verdade, ela é uma parcela pouco ou nada atendida de um grande grupo de consumidores. Ah, Ela é uma oportunidade oculta que existe dentro de um segmento. Então, vamos dizer, por exemplo, o setor da saúde. Dentro do setor da saúde, você tem vários segmentos: certo. nutrição, saúde e bem-estar, saúde infantil, saúde para gestante. Você tem vários segmentos, Idoso, várias coisas. Aham. várias coisas. Então, isso é segmento. São mercados maiores, competitivos.
Se a gente pegar o segmento de nutrição e entrar dentro de low carb, a gente vai passando por um funil. E vamos supor que dentro desse seu público, dos seus clientes, você identifique ali que algumas pessoas têm o desejo de consumir produtos alergênicos. Não alergênicos, no caso. Não alergênicos, desculpa, produtos não alergênicos vegano, por exemplo. Certo. Então, assim, isso é um nicho de mercado. É uma pequena parcela dentro de um segmento que tem uma demanda ainda não descoberta. Né? Então, a gente chama isso de nicho. Acho que eu própria fazia um pouco dessa confusão, né? A gente tem muito dessa de nichar, mas não é bem... Existem alguns profissionais aí que chamam tudo de nicho, né? Assim, qual é o seu nicho? E, pô, não é, isso me deixa um pouco nervosa, assim. Inclusive, porque conceitualmente eles estão detonando o marketing. Eu gosto muito da Marta Gabriel e ela fala que marketing digital não é marketing digital, porque marketing é marketing. É marketing na era digital. Então, assim, o marketing continua sendo o mesmo. Então, as pessoas se dão o direito de mudar conceito, de falar de um outro formato. Isso, às vezes, acaba confundindo. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que você precisa entender qual é a sua estratégia macro para depois você definir o que você vai fazer com aqueles números que a gente encontrou. Exato. Então, voltando a falar em números, eu vou falar para vocês agora qual foi o estalo que a Vivi me deu que me deixou em choque, tá? A gente conversando um dia num café da manhã de um hotel lá em São Paulo, onde a gente se encontrou para pontuar tudo isso. E ela me falou assim, Ari, tá, então você vai se inserir aqui, você vai ter isso de custos, essa média que você pretende cobrar dos teus pacientes, você vai ter que atender, tipo, sei lá, 40 pacientes para pagar os seus custos. Isso me deixou em choque, né? Porque assim, eu nem tinha me inserido no mercado de trabalho ainda e tinha que pensar em ter aquela média fixa de pacientes para os meus custos. Então, assim, como isso, né, Vivi, para quem é leigo, por exemplo, eu totalmente leiga nessa área, eu só vi o valor X que eu tinha de custos, de gastos, mas muitas vezes a gente não coloca, né, ali no papel ou não faz essa divisão. Pô, quanto que você tem que atender para faturar isso? Quanto tem que ser a sua média? Você vai ter lucro com isso, né? E assim, ó, fala um pouquinho, Vivi, porque foi bem legal enfim, me deixou em choque, gente. Fiquei pensando assim, falei, não, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que... A gente nunca tem garantia, mas graças a Deus deu tudo certo. Não, com certeza. Existem assim, eu vou citar aqui 3 erros, né, que geralmente acontecem ou então são elementos que são ilusórios quando você começa um negócio. O primeiro deles é você não separar os custos, né? Então, assim, é muito importante você entender o que é custo fixo e variável, e existem vários autores que fazem uma confusão danada. Então, assim, eu estou montando, a gente está trabalhando, uma equipe trabalhando para elaborar um conteúdo super bacana, com a metodologia inovadora. É chamado Preço de Venda, é uma série, o primeiro produto da série Preço de Venda é como precificar seu produto do absoluto zero, a gente está em fase de construção, mas tem toda uma carga teórica e prática que você vai aprender isso de uma vez por todas, né? Então, assim, sem confusão. Então, é bem importante você separar custos fixos dos custos variáveis, porque senão você não consegue fazer seus cálculos. E para a gente separar custo fixo do variável, antes a gente tem que separar despesas pessoais dos custos do negócio, né? Então, assim, principalmente nessa época agora de pandemia, onde todo mundo acabou vindo trabalhar dentro de casa, home office. Ah, legal, você pontuar, né? A gente acaba trazendo algumas contas do trabalho para dentro de casa. E aí tem que saber de quem é essa conta, né? De quem é esse custo. Conta. Porque olha, senão legal, a gente sobrecarrega um lado e a gente não vai saber, no final das contas, por que está faltando dinheiro. Exato, porque você começou a pagar, a tua luz aumentou, porque você está usando aí a internet de casa, está usando mais energia porque está trabalhando até mais tarde, está usando internet, enfim, né, Vivi? Tá tomando mais café em casa. Então, não, você está tomando mais café, exatamente.
Boa! Não é? Você tá Mas tomando é café em verdade, você está casa. ocupando um cômodo que antes não era ocupado, era um cômodo da sala, assim, uma sala, algum lugar, mesmo que seja, isso era a casa é minha, eu estou pagando, mas você está alugando aquele espaço, a pessoa jurídica está alugando da pessoa física aquele espaço. Então, quanto normalmente custaria? Então, a empresa precisa pagar para a pessoa física aquele valor. Ah, Aquele se a energia de casa, naquela luz não ficava acesa o dia inteiro e agora está ficando, então, assim, eu vou ratear isso, eu estou compartilhando a internet, bem como todos os equipamentos que você precisa também são de responsabilidade da PJ, né? é, do, Do negócio. do Então, assim, é muito negócio. importante a gente conseguir separar esses custos para você ter o cálculo com uma base mais sólida, né? Então, você Entendi. separa custo fixo e variável e depois é importante, depois que você tem esses números, a gente faz o cálculo da margem de contribuição, que é fantástico, assim, para mim é a queridinha da série, porque, nossa, você consegue muita coisa com esses dados, né? Então, assim, ela Entendi. consegue te mostrar o quanto você ganha em cada venda de determinado produto. Se você tem um mix de produto, então, possivelmente um produto te dá melhor margem de contribuição do que o outro. Margem de contribuição não é lucro. Ele é um valor que sobra de cada venda, que gera caixa para você pagar custo fixo até você Entendi. atingir o ponto de equilíbrio, que é o mínimo que aquela conta que você ficou espantada, é o mínimo que você precisa vender. É isso aqui, Ari. Nesse Ô, preço que Vivi, você está querendo, esse aqui é o mínimo. exatamente. Então, E assim, não Vivi, dá. Vamos é, agregar valor, né? Vamos isso. encontrar o público certo, vamos falar com as pessoas certas. Porque senão você vai trabalhar 24 horas e não vai pagar a conta. E não vai Né? pagar Então a a gente conta. tem a obrigatoriedade de se tornar único naquilo que faz, para você poder ter uma lucratividade Ter uma maior. lucratividade, né? Sim, acho que a gente precisa se sobressair de alguma forma. Se a gente pensar assim, a gente nunca se insere no mercado de trabalho, né? Porque se eu parar para É, pensar, tem 1.000 nutricionistas ao meu redor. Como que eu vou me sobressair a isso? Qual que é o meu diferencial, né? Ô, Vivi, exatamente. vamos falar um pouquinho sobre a questão assim. Então, eu tenho meus atendimentos presenciais, né? Onde a gente Sim, estipulou aí valores. E muitos daqui sabem, quem tá vendo aqui, que eu também tenho produtos digitais, né? Online, como chama, como muito eles chamam, legal né? isso, muito legal, Como, Ari. então, assim, Olha, de repente as pessoas pensam assim, Ari, o valor da tua consulta é X. Você vende aham. um negócio por um quarto, um quinto do valor. Como que você faz isso? Como é que você soube que valor dá para isso? O que agregou isso, né? Vivi, fala um Uhum. pouquinho assim dessa questão do valor disso, porque também você esteve por trás disso daí, né? Me ajudou com Sim. isso. O que se pondera quando eu quero entrar num outro mercado, não, mas eu quero atingir um macro, né? Eu tô aqui no micro, Chapecó, mas eu quero atingir Aham. nível mundo. Como que a gente faz Exatamente. Você quer escalar, né? A gente chama isso de são produtos ou serviços que são escaláveis. Você ganha isso em escala. Então, primeiro eu quero te dar os parabéns pela iniciativa, porque a gente sair do mercado analógico e virar para o digital é uma transformação. A gente vai É, chamar isso aí de transformação digital, porque você é totalmente analógico e agora você passa quase que 100% para o digital. pro Então, digital. assim, muito diferente do que as pessoas pensam. É um trabalho danado. Muito, Exige gente. muito, vou te dizer que exige de você 4 vezes mais, né? Porque assim, a gente tem que gerar conteúdo. A gente está falando hoje que a moeda de troca do século XXI é o marketing de conteúdo. Então, você tem que gerar conteúdo relevante, você tem que estruturar a equipe, você tem que cuidar do tráfego, você tem que cuidar da copywriting, você tem que ter uma equipe de produção. E assim, Gente, é muita coisa. Para quem pensa assim, ó, é maravilhoso. O resultado é maravilhoso. aham, Você ganha, então, você pensa assim, meu Deus, mas você não ganha mais atendendo presencial? Você ganha em volume, né? A gente é ganha isso em aí, volume. E atinge pessoas que a gente nem imagina de vários países do mundo com isso. exatamente. Então é muito gratificante, mas é bem diferente, porque assim, quando tu tem uma agenda, tu vai pro consultório, aí Uhum, eu tenho paciente, sei lá, às 8, às 9, às 10, às 11. uhum. Esquece, é aquela coisa que você já sabe, o protocolo já tem um protocolo certinho. Eu acho que partir para esse lado do digital, né, Vivi, é uma loucura.
Mas é muito gratificante, mas sim, eu também achei bem mais trabalhoso do que eu imaginei. A gente vai chamar isso de investimento, né? Até a gente encontrar um ritmo, depois isso passa a fazer parte dos nossos custos, né? Mas assim, existe um investimento inicial. O que eu acho mais legal dessa virada é que a gente consegue democratizar o nosso conhecimento. A gente consegue levar até um número muito maior de pessoas de uma forma muito mais acessível, né? Assim, uma consulta que pode custar 500, 400 reais, ela passa a custar 250, 270, a metade do preço. E aí, e por conta exatamente do volume, você consegue atingir inúmeras pessoas dentro de um mesmo conteúdo. Então, assim, quando você está no atendimento, mesmo conteúdo, vamos dizer, entre aspas, né? Porque a gente até tem os acompanhamentos individuais e tal. É uma transformação. E aos poucos eu acho que as pessoas vão se adaptando e vão até preferindo, porque vão pagar um pouco menos e vão ter aquele acompanhamento. Muitas pessoas ainda preferem estar presente, tirar as medidas, e estar em contato físico. Mas isso é muito bacana também. Eu não acredito que a gente deva separar de vez essas coisas, né? Eu gosto também do encontro presencial, mas ele obrigatoriamente ele é mais caro, porque você consegue atender uma única pessoa por vez, é muito mais exclusivo, então ele exige um preço maior, enquanto que o digital você também pode fazer esse acompanhamento de perto, mas você consegue com isso atingir um número maior de pessoas, e aí isso viabiliza você fazer com um preço melhor. Então é isso, gente, para quem quer entender ou quem pretende entrar nessa né, na questão digital, você tem que avaliar isso, né? Você fica pensando, meu Deus, mas aí lá no consultório é tanto e aqui é tanto. Vocês têm que pensar em volume, né? Em atingir e de que, claro, e tem que ser uma forma. Eu acho que o que você oferece também tem que ser uma coisa diferente. Eu vou citar o meu exemplo, por exemplo. Caramba, em presencial eu explico tudo. Eu tenho questão bioquímica, fisiológica, do emagrecimento, tudo isso. Quando eu vendo, por exemplo, um cardápio, eu tô dando uma palhinha do que é lá. E às vezes você pensa, você está fazendo isso por um quarto, um quinto do valor, mas, gente, isso é uma visão que muitos profissionais têm. Eu atendo muito retorno dos desafios, por exemplo, né, Vivi? Muito legal. Os retornos, assim, são prova viva de que as pessoas gostam e precisam disso, né? Precisam de um acompanhamento e pagam por isso. E né? assim, ó, às vezes, eu mesma gosto de pagar por um acompanhamento. Eu preciso, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais motivada. Ou assim, eu gosto de pagar pelo acompanhamento. Eu percebo o valor nisso. Ela entendeu a questão, ela entendeu o que eu estava vendendo, por exemplo, um cardápio que ia dar um pontapé inicial, mas ela precisa de um acompanhamento para seguir isso, né? Então, assim, uma coisa agrega a outra. De forma nenhuma a gente perde com relação a isso, a gente só ganha, né? E isso é muito bacana, assim. Eu tenho uma opinião, Vivi, que conhecimento tem que ser compartilhado, né? É isso aí. Assim, a gente tem que compartilhar o que é bom. Exato. Vamos espalhar. Assim, exato. Então, né, às vezes assim, o profissional também fica pensando, não, eu vou guardar isso aqui para mim, porque se só eu tiver essa informação e só eu vender isso em consultório, eu posso vender isso por um valor maior, não é? Só que é um engano, é um engano crasso. É um engano. Exato, porque o que acontece? Quando você mostra e você cria uma autoridade naquele assunto e você coloca lá, tanto que a prova viva disso, Vivia, são os depoimentos que eu recebo de pessoas que emagreceram 5, 7, 13 quilos só pegando minhas dicas de Instagram. Olha isso, que maravilha. Né? Então, olha que bacana, Ari. Assim, só para complementar essa questão do volume, quando a gente fala em escala e que a gente está fazendo um preço mais acessível para atingir um número maior de pessoas, você tem que ser muito bom, né? Para você conseguir atingir esse número de pessoas, para você conquistar, para você transmitir confiança. Então, assim, você faz isso muito bem. Eu quero, assim, te dar os parabéns, que eu acho que a gente vem acompanhando aí o seu trabalho. Eu acho que você tem colhido excelentes resultados.
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre, assim, essa questão da oferta do benefício. A gente não vende... Eu quero aproveitar aqui para contar uma história, uma historinha que é clássica, mas que representa muito bem essa questão da proposta de valor. E ela fala de uma empresa que chamou um técnico para consertar o maior computador da empresa, que controlava todos os sistemas e toda a operação daquele negócio. E o computador deu defeito e chamaram um técnico. O técnico foi, apertou um parafuso e apresentou uma conta de R$ 10.001. E aí o gerente ficou assustado com o valor e pediu para que ele descrevesse no corpo da nota a descrição do serviço, né? E ele colocou lá R$ 1 para apertar o parafuso e R$ 10.000 para saber qual parafuso apertar. Então, assim, isso, se a gente quiser levar essa história, a gente pode espalhar isso para diferentes negócios, mas para a área da saúde eu acho que ela cabe muito bem, porque aquilo que a gente estava falando anteriormente, o profissional da área da saúde, ele precisa gerar essa confiança, né? Então, assim, quando você quer saber qual parafuso apertar em você, você vai pagar um pouco mais por aquilo. Porque você imagina uma empresa que tem um computador mega, né, o que toma conta de todo o sistema parado por um dia, o prejuízo que isso ia trazer. Isso também, se a gente fizer uma analogia com pessoas que têm diabetes, não estou falando nem mais de prevenção, né? Eu estou falando já de pessoas que adoeceram por excesso de açúcar, de carboidrato. Então, assim, essas pessoas vão procurar, já que eu vou ter que corrigir, né? Eu vou pagar por um profissional que me atenda do jeito que eu preciso. Do jeito que eu preciso. Eu sempre penso muito nisso, assim, sabe, Vivi? De a gente da área poder se valorizar e eu bato sempre na tecla, assim, de tentar passar para os pacientes ou para as pessoas que me ouvem da importância do profissional de saúde, né? Então, assim, às vezes, porque a gente tem... Eu sei, nós somos mulheres. A gente tem vários gastos aleatórios com coisas nossas, mas quando a gente quer tratar de alguma coisa de saúde ou alguma coisa, por exemplo, assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Digamos que um tratamento comigo por, sei lá, 3 meses custe... 5 meses custe R$ 2.000, tá? Sim. Então, divide esse valor por X meses, né? Quando a gente... porque para a pessoa entender uma questão de fazer uma dieta, entender todo esse mecanismo, não vai além disso, né? Ela já entende, na verdade, no primeiro e no segundo momento. Depois uma questão... Depois é só uma questão, assim, dela se sentir vigiada. Exato, dela querer fazer. Então, assim, quando você para e pensa, você só olha o valor X, né? Aquele valor do momento. E você, não sei o que passa às vezes na cabeça, as pessoas acham que elas vão ter que investir aquilo para sempre, né? Mas assim, é uma coisa que é pontual, vai ser daqui até ali, e depois, é claro, a responsabilidade, a autorresponsabilidade de continuar com aquele processo é seu. Mas eu sinto que as pessoas ainda, com relação à área da saúde, não veem a importância real do profissional que vai resolver uma coisa que é um bem inestimável para ele. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que sempre lutou, uma mulher que sempre lutou para perder peso, né? De repente, cara, eu vou estar apresentando, eu vou estar dando um caminho para ela, vou dar ferramentas para ela colocar aquilo em prática, e ela finalmente conseguiu emagrecer, entendeu e está conseguindo manter. Cara, isso é impagável. É maravilhoso. É maravilhoso. Isso é maravilhoso, Então, assim, esse reconhecimento eu tive, graças a Deus, eu tenho um retorno muito bacana, assim, dos meus pacientes, um feedback muito bacana, um resultado muito bacana. Então, eu sempre quero fazer valer aquele momento mesmo, mas, claro, eu não posso estar falando pela pessoa. Você se entrega, né, Ari? E fazer por ela, isso eu não posso ainda. Né? Mas assim, das pessoas olharem com carinho, porque isso também ajuda a muito você entender o valor, o preço daquilo que você está pagando, o valor daquilo, né, Vivi? Sim. Ô, Ari, você, há um tempo atrás, agora, recentemente, você lançou o desafio dos 21 dias. E aí, conta aí pra gente como é que foi o resultado, os benefícios, o impacto, né? Assim, foi muito bacana. Como é que foi?
Foi assim, foi uma coisa relâmpago que eu já tinha lançado ele todo no modo manual, né, Vivi? Eu e a Rô no consultório. E foi Uhum, naquela época eu nem tinha programado isso, não tinha toda essa parte do operacional, né? Então, a uhum, primeira vez já foi maravilhoso. Eu acho que eu uhum, fiquei com 7 dias de carrinho aberto na época, né? E uhum. essa vez aí, com toda essa questão do suporte, com toda essa questão, a gente bateu essas vendas em 2 dias, Uhum. agora falando para as pessoas em Muito números, legal. né? Foi muito legal. Mas assim, ó, o que realmente eu vejo de retorno nisso? O resultado das pessoas, né? Sim. Então, assim, Uhum. 5, 7 quilos conseguiram com um mero cardápio Nossa, sonho! onde eu nem vendo, eu nem falo lá sobre a questão de emagrecimento, né, Vivi? Porque Aham. o emagrecimento é muito além de 21 dias, né? É outro aprendizado, é outra. Então, só com aquilo ali é o pontapé inicial, assim, Mas é o sabe? pontapé que todo mundo precisa, eu acho. Porque se em 21 dias você emagrece 7 quilos, o resto você já está motivado, você já está envolvido, você já se sente melhor, você acorda melhor, você dorme melhor, Então a você tem partir bom daí. humor. E nessa época de pandemia, eu acho que é necessário. Porque, nossa, É, precisamos, assim, né, de e assim, olha dormir só, melhor. a pandemia, pelo bem e pelo mal, eu falo que eu nem vi essa pandemia passar, Vivi, porque a pandemia me fez tirar do papel Uhum, coisas que estavam nos planos há uns 2 anos, assim, sabe? Então, só uhum, que, claro, a gente sabe, ó, agora com a retomada da agenda, tudo fica mais apertado, né? As coisas meio que voltando ao normal ainda. Mas, assim, uhum. eu realmente aproveitei esse momento para agregar mais o meu trabalho, né? Sim, eu acho que todo mundo parou para repensar, né? Assim, para olha, o que que eu posso fazer agora para ser mais produtivo? Foi um momento realmente assim para a gente parar para refletir. Mas, cara, que bacana, assim, muito legal que você fez essa virada e que tá dando tudo certo. Eu fico muito feliz, porque quando eu encontrei com você um ano atrás, era outra Diane, assim, ainda um pouco insegura, né? Assim, tem um pouco mais de um ano, né? Tem um Não, pouco deve ter mais. um ano. Foi em agosto do ano passado que a gente se Ai, é encontrou. verdade. É isso Não mesmo. foi? Caramba, Então, meu Deus, parece que sim, faz tempo. faz um ano, vai fazer um Faz ano um agora. ano que a gente bateu um papo sobre essa questão de precificação. Depois a gente voltou a falar, a gente foi afinando isso. E assim, que bom que eu pude contribuir, que foi legal. Não, Fico Vivi, bem eu acho que feliz. assim, a gente, eu sempre falo assim, ó, né? As profissões estão aí, não é por nada. É aquela coisa de Aham. cada um no seu quadrado, no sentido de que eu jamais teria essa orientação ou essa noção sem aquele nosso papo lá, sabe? Ou Aham. sem a Muito tua legal. ajuda assim, para tentar precificar um produto que eu ia lançar na internet. Então, Uhum. assim, gente, eu acho que eu sempre falo, né? As profissões não estão aí em vão. Procure um profissional para te orientar. Às vezes você pensa, ai, mas eu vou gastar com mais isso. Mas, gente, faz toda a diferença, né, Vivi? Ainda mais quando se trata de dinheiro, finanças. Como que a gente vai Nossa, controlar isso? Quanto que eu eu vou ter de costumo dizer, a gente tem que gastar melhor. E gastar melhor nem sempre é pagar o mais barato, né? Porque assim, barato às vezes sai caro. Então, escolher onde gastar e investir de forma coerente, eu acho que isso faz toda a diferença na vida financeira, né? Então, Não, assim, com certeza, com né? certeza. Ter essa orientação, a vinda de ti, assim, lá no início, para mim, foi muito válido, sabe? Foi bem, bem bacana Que mesmo. legal. Então, Vivi, a e gente só para fazer um gancho, você falou aí do teu curso que vai sair, eu acho que pode ajudar muitas pessoas também nesse início, tem. né? Tu já tem data para isso? Então, o lançamento do produto deve ser início de outubro. A gente está trabalhando aí fortemente com uma equipe de 6 pessoas, Uau. pensando incessantemente todos os dias numa metodologia que traga um diferencial, que seja, sabe aquela metodologia que vai fazer a ficha cair? Porque tem coisas na vida que a gente ouve a vida toda, a gente acha que entende, mas continua fazendo diferente.
Então tem uma hora. Bem normal, né? Bem normal. Então, assim, a gente até repete, a gente ensina para os outros, mas a gente não consegue realizar porque não entendeu de fato, né, na raiz. Então, a gente vem com uma metodologia que tenta buscar no próprio indivíduo experiências passadas. Chega um determinado momento que ele precisa de conhecimentos futuros, então ele precisa de encontrar esses dois momentos, mas isso precisa fazer sentido para ele. Então, assim, a metodologia é bem estruturada em gamificação, algumas estruturas de jogos, então, facilidades para a gente conseguir fazer que o empreendedor entenda de uma vez por todas essa questão de precificação. E o público que a gente quer atingir é o novo empreendedor, startups, empresas que estão começando agora, autônomos, assim como profissionais da área de nutrição, saúde, dentistas, arquitetos, enfim, autônomos de uma forma geral e microempreendedores, né? Então, é um conteúdo, é o primeiro conteúdo, é do absoluto zero. Então, você não precisa de ter nenhum conhecimento muito grande sobre isso. A gente vai explicar tudo desde o início. E aí, o próximo passo é lançar a precificação avançada. Então, assim, para esse momento agora, eu acho que vai ser bem útil. Vivi, eu recebi uma pergunta aqui. Posso reproduzir? Pode, manda. Olha só. A pessoa pediu para você falar das contas, assim, ó, para autônomos. Como separar essa questão do profissional e pessoal? Das contas profissionais, da conta profissional para a conta pessoal, se a pessoa é autônoma? Então, se ela é autônoma, existem várias categorias, né? Mas vamos considerar, por exemplo, que esse autônomo ele trabalha em casa. Deve ser mais ou menos essa pergunta aí que ela está fazendo, né? Então, assim, o que a gente sugere é um rateio de contas. Então, é mais ou menos aquilo que eu disse anteriormente. Se você mora numa casa de 5 cômodos e ocupa um dos espaços para você organizar o seu trabalho, a gente pega o valor de aluguel desse imóvel. A casa é própria, mas se eu fosse alugar, quanto custaria? Se eu fosse alugar, pessoa física, para minha empresa, um cômodo, quanto que eu alugaria? R$500, tá bom. Que seja um valor simbólico, mas obrigatoriamente a empresa deveria pagar para a pessoa física isso. Então, rateios como luz, internet. Vamos supor que esse autônomo, por exemplo, seja um confeiteiro, né? A pessoa vai trabalhar aí com bolos, com fabricação de salgado e tal. Então vai usar cozinha, vai usar gás, vai usar... tem toda uma estrutura da casa que você acaba usando. Então a gente fala para usar muito o bom senso. E, por exemplo, eu uso para o meu trabalho 70% do tempo a cozinha para o negócio. Então 70% da conta da cozinha, do que a cozinha gera, é de responsabilidade do negócio. Então, é mais ou menos por aí. Vivi, e se for assim, ó, eu acho que também a pergunta da pessoa foi mais direcionada assim, ó, eu sou autônoma, eu ganho X. Tem alguma coisa assim, alguma regra que diga guarde tanto, gaste tanto, invista tanto para fazer o teu trabalho crescer? Existe alguma regra para isso ou não? Então, vamos lá. Um pouco... Existe regra, é ótimo, né? Porque no final das contas a gente consome tudo. O que eu costumo... o que a gente costuma orientar, né? A pessoa tem um negócio próprio, é autônomo, e aí vai te perguntar, né? Quanto que é o meu prolabore, quanto que é o meu salário, quanto dessa minha receita eu devo utilizar para os meus gastos pessoais e quanto eu devo considerar como lucro, por exemplo, né? Então, o que a gente recomenda é que se você é autônomo, você tem que ter mais ou menos uma média de mercado de quanto um profissional como esse ganharia. E aí aquilo ali seria o seu prolabore, né? Então, o que vier a mais do que isso tem que te ajudar a pagar as outras contas. O que sobra no final do período ou no final do exercício, isso é lucro. E aí esse lucro, o que a gente recomenda é dividir em 3 partes, se você conseguir. Então, 1/3 você reinveste no seu negócio. Você reinveste no seu negócio, 1/3. O outro terço você consome como você quiser, porque afinal de contas a gente precisa de fazer outras coisas além do trabalho, viajar,
né, fazer um passeio com a família, comprar alguma coisa para casa, enfim. Um terço desse valor a gente acaba consumindo e o outro terço a gente investe em ações ou em qualquer coisa que você queira, né? Coloca isso num outro lugar para diversificar essa receita. Então, a Vivi, sugestão é que você faz isso? Você faz isso? se eu faço isso, É. então, veja bem, eu separo, eu tenho assim uma organização, vamos dizer, uma disciplina com essa questão de guardar o dinheiro. Então, assim, uma parte eu sempre separo para reinvestir no negócio e uma parte eu sempre separo também para guardar e investir em fundos diversos. O que eu digo é Você que dá eu não consigo ainda dividir isso em três partes iguais. Eu ainda preciso consumir um pouco mais, porque os meus custos fixos são altos. Então, assim, o meu trabalho, ele consome, e a minha vida pessoal também consome um pouco mais do que um terço do que sobra. Mas eu faço essa distribuição do lucro antecipada, eu acabo antecipando isso. Então, o que eu deveria receber no final do período, em dezembro, eu acabo antecipando uma parte para cada mês. Mas isso tudo é anotado, eu faço todos esses controles. Ô, Vivi, e você ajuda nessa questão, você dá esse suporte também sobre essa questão, assim, eu também agora quero ser dona de ações, tá? Ah, isso aí! Então, assim, ó, então você dá esse suporte também de Não, investimento? não, eu não, eu estou aprendendo isso agora, né? Assim, existem alguns profissionais bons do mercado que têm ensinado. Então, assim, eu sou muito conservadora. Eu aplico em fundos diferentes, mas sempre num perfil muito conservador. Eu quero mudar um pouco isso, mas isso é do indivíduo. Tem gente que vai É arriscar do sempre um indivíduo, pouco né? mais, outros um pouco menos, mas entender essa carteira de possibilidades, né, para você colocar o seu dinheiro, eu acho que é fundamental. Recomendo muitíssimo que sobre alguma coisa, do que sobra você separar para aprender sobre isso. Eu não estou aqui fazendo propaganda, Não, não não, vou mas fazer eu acho que propaganda de é. nenhum profissional da área, mas existem vários que são renomados nisso. Então, assim, fica essa dica. Eu Claro, eu acho que acho que a gente tem que abrir aí para os para os comentários. comentários, vamos ver. Eu queria só, assim, antes da gente responder mais alguma pergunta, finalizar os três erros que eu tinha falado anteriormente, que a gente tem que ter Ai, cuidado, perfeito, né? Que perfeito. um deles era não separar as contas. O segundo é se basear no preço da concorrência, mas não tem problema nenhum você se basear no preço da concorrência, desde que você faça a conta inversa e entenda se aquele produto ou serviço está te dando lucro ou não. Porque não pode ser cego de falar, olha, a concorrência vende por X, eu vou vender também por X, sem entender o meu modelo de negócio. Né? Então, isso é um erro que acontece e que não dá. Entendi. E o terceiro erro é avaliar mal o seu produto ou serviço. Né? Então, assim, você não entender qual é o valor daquilo que você está oferecendo, que foi aquela nossa conversa. Se a gente for trabalhar só nos números e não entender o valor que você está proporcionando, o valor que os seus clientes percebem naquilo que você entrega, seu negócio pode ir por água abaixo. Né? Então, acho que são esses Olha três que aí que as legal. pessoas devem Exato. prestar atenção. Recebemos um comentário aqui. Se basear no preço da concorrência pode ser algo bíblico, um cego guiando outro cego. É mais ou menos isso, é exato. Porque assim, a Exatamente concorrência ela até serve como um ponto de partida, mas analisar a concorrência junto com os seus cálculos, é entender o que ele oferece de valor, quais são as vantagens competitivas desse concorrente. Né? Então, assim, não dá para adotar o preço que ele adota e não fazer nenhum cálculo entendendo como é que aquilo se comporta no seu modelo de negócio. seu modelo de negócio. Se eu tivesse pensado nisso quando eu me inseri no mercado de trabalho há pouco menos de um ano atrás, eu não teria feito, de repente, o que eu consegui fazer. Eu não me baseei na concorrência. Eu me baseei no óbvio, né? Eu trabalhei, fiz um trabalho duro no sentido de criar autoridade, de me expor aqui e mostrar conteúdo,
E apostei todas as minhas fichas no meu trabalho, né? No que eu ofereço, no produto que eu ia oferecer, né? Preço comunica. Então, aqui, ó, o Zorô tá falando aqui, ó, o preço comunica, né? Foi aquilo que a gente tinha falado anteriormente. O preço tem voz, ele chega até o consumidor, então ele posiciona você. Tem que ter muito cuidado com isso, né? O preço ele é criado juntamente com seus clientes, com fornecedores. Eu montei um conteúdo agora essa semana que é muito legal e vocês vão ver em breve, deve estar saindo aí essa semana. E ele é bem completo. Eu não vou fazer spoiler aqui não, mas fiquem de olho porque amanhã ou depois deve estar saindo. Eu acho que ele vai chamar bastante atenção. E apesar de ser um exemplo muito simples, ele pode ser extrapolado para qualquer business. Então, eu acho que vale bem a pena a gente acompanhar. Ah, que legal, Vivi, isso mesmo. Ó, precificação para mim é muito complexo. Não é fácil. Eu vou te dizer que assim, ó, precificar no início de um é aquilo que você falou, tem N coisas, não são só números, né? Eu acho que, na minha opinião, Vivi, é muito importante a gente entender e colocar no papel isso, mas entender o peso do serviço que você presta. E no meu caso, né, já que a gente estava citando o meu exemplo, eu pesei muito as minhas experiências. Então, eu já tinha passado por vários estilos de dieta e nada tinha funcionado. E eu cheguei num viés de alimentação que eu achei, as pessoas precisam saber disso, né? Então, de repente, veio a calhar de ser uma das primeiras aqui da minha cidade, ou não, ou pelo menos a primeira a divulgar esse estilo de alimentação, né? E aos poucos eu percebo que eu venho criando eu sou uma referência. Quando eu quero uma Nutri Low Carb, eu quero fazer low carb, e as pessoas já me indicam, né? Então, isso me ajuda também, né? Então, com certeza, não tenha medo. Você manda muito bem, você já construiu toda, assim, toda uma história, você tem autoridade no assunto. E o que a gente vai percebendo é que você acaba selecionando, né? O próprio preço, como eu te disse, o preço posiciona. Ele diz quem você é, ele é uma identidade. Ele gera expectativa no outro. Então, é um elemento que te ajuda a selecionar seu público-alvo, né? Então, olha, eles vão entender para quem é isso daqui. E é muito bacana. Eu acho precificação, assim, um elemento muito legal, é uma arte trabalhar com isso. E eu estou muito feliz de poder contribuir e ajudar as pessoas nesse aspecto. Ai, Vivi, bem legal. Eu adorei também. Eu acho que a gente precisa repetir e, de repente... Vamos, Sari. Vamos mais para frente a gente vai debatendo. Vamos ver se a gente encontra aí um tema que seja bacana. Exato, sugestões dessa questão. Então, hoje a gente falou um pouco sobre a questão do valor, né? Proposta de valor, de como pensar no seu valor aí para se inserir no mercado de trabalho, como precificar, mas eu acho que dentro dessa área de finanças tem muita coisa para gente discutir, né? Sim, com certeza. Eu acho que Pessoal, é um assunto que... por diga favor, aí. não, Diga por aí. favor. Não, eu só ia dizer para que quem gostou do nosso papo, para quem quer continuar acompanhando, a gente está trazendo bastante conteúdo aí nas próximas semanas. Me sigam lá no Instagram, @vivian.zanata. E eu deixei para vocês lá na minha bio um link com um vídeo exclusivo que fala sobre os 5 erros que podem detonar o seu negócio. É gratuito. Então, dá uma passadinha lá, clica para vocês poderem assistir e se familiarizando com esse nosso contexto. Ai, perfeito, Vivi. Muito obrigada. Sou muito grata pela tua participação, tá? Obrigada, Ari. Espero a gente poder dar continuidade nisso. E eu também tenho um presente para quem assistiu a live. Então, todo mundo ganhando presente hoje. Todo mundo ganhando presente, né? Então, ó, entra no link que tá na minha bio, né? Preparei um cardápio lá para você ter uma experiência com o estilo de alimentação que eu trabalho, com a low carb, por 9 dias. Certo? Que legal! Então, eu quero. Só entrar.
é só entrar no link que tá na bio que vocês conseguem ter acesso. Acho que tem que se inscrever lá que vocês vão receber, tá bem? Eu adorei, Vivi, mesmo. É um assunto que cada vez mais tem me chamado a atenção. Eu acho que são coisas da vida, fases da vida, né? A gente entender um pouco mais sobre finanças, sobre como organizar isso. O que eu acho muito legal, Ari, é assim, a gente quando monta um negócio, ou quando está no meio dele, ou quando já está há anos trabalhando com isso, chega um momento que a gente precisa obrigatoriamente de chamar alguém de fora para bater um papo. Alguém que seja específico de uma determinada área, que seja uma consultoria ou não, né? Mas alguém para poder te dar um sacode, falar, olha, tem coisas novas, vamos pensar em outro formato. Porque você acaba mergulhado naquilo ali e você não vê o que está acontecendo. Então, assim, você pode ler, você pode estar debatendo com seus clientes, com seus concorrentes, mas trazer alguém de fora para olhar de uma forma ampla, de cima, é muito bacana sempre. Eu acho que dá uma virada, assim, bem legal. Então, isso vale para todo mundo, né? Isso vale para todo mundo. A gente estava falando aqui, citamos muito o meu exemplo hoje, mas também acho que isso vale para todas as áreas, né, gente? Para todas as profissões, assim. Você poder ter alguém que te dê uma orientação em qualquer tipo de negócio, principalmente com relação a isso, né? Porque, afinal de contas, eu acho que a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para gerar uma renda, para a gente poder usufruir isso, mas muitas vezes a gente se perde aí do que fazer com isso tudo, como fazer essa divisão, que foi a pergunta que apareceu aqui, que é muito importante a gente saber, né? Gente, Vivi, muito obrigada. Obrigada a você, Ari. Foi um prazer. E a gente vai se falando. Vamos nos falando, com certeza. Tá bom? Super beijo. Tchau, pessoal. Beijo grande para todo mundo. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê em breve. Em breve. Peguem os seus gifts nas devidas bio, na bio de cada um. Exatamente. Está todo mundo aí distribuindo presente hoje. Dá um pulinho lá na bio da Ari para vocês pegarem aí os 9 dias de cardápio, que eu acho que vai estar muito legal. Eu vou passar lá agora, de uma vez. Então, também já estou indo lá pro teu. Um beijo. Beijo, galera. Até mais. Tchau, galera. Obrigada. Beijo. Beijo.